Olá! Ao lançar um pacto nacional pela alfabetização na idade certa, a presidente Dilma se inspirou numa experiência exitosa no estado do Ceará, o PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. Em parceria com os municípios, o estado lá criou um sistema de avaliação que é utilizado por gestores para identificar e corrigir os problemas tão logo eles apareçam. Escolas com bons resultados são premiadas e os municípios recebem apoio técnico do estado para melhorar suas práticas. Para falar sobre essa experiência, nosso convidado de hoje no programa Entrevista, nesta série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens, é o secretário adjunto de Educação do Ceará, Maurício Holanda Maia. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Antônio. Como qualquer experiência no Brasil, a experiência do Ceará tem seus defensores, mas também seus críticos. E as críticas que a gente ouve às vezes é de que o Estado criou, por mais que tivesse tido esse cuidado, o Estado acabou criando uma camisa de força, tirando a autonomia, por exemplo, do professor ao distribuir o material didático, estabeleceu cobrança por resultado. O senhor fala muito de resultado, resultado, e nem sempre isso é bem visto na escola, por todas as questões que a gente que nós sabemos que influenciam o resultado na educação. Como é que o senhor responde a essas críticas? Olha, primeiro falemos de resultados, né? Escola existe para ensinar. Tá? Então, se eu tento medir de alguma maneira o resultado de uma escola e vejo que aquela escola está garantindo que suas crianças aprendam, e vejo uma outra em que isso não está sendo garantido, é claro que eu tenho que discutir resultados. Porque se eu não discuto resultados, eu estou faltando com a responsabilidade com aquelas crianças que não aprenderam e que teriam o direito de aprender. Então, é claro que nós precisamos discutir resultados. Nós podemos e devemos, no Brasil, discutir as medidas desse resultado. Com certeza, medir português e matemática, conhecimentos de português e matemática numa prova, é pouco. Nós podemos incrementar muito a medida desse resultado, mas o resultado precisa existir. A gente não tira a autonomia de professor. Começa assim, cada município escolhe o material com o qual quer trabalhar, tá? E por que a gente faz assim? Justamente para que depois não venham dizer, vocês nos empurraram um material goela abaixo que eu não queria e tal. Então escolha o seu material. Você tem que escolher dentre alguns materiais que a gente avaliou e que tecnicamente são bons, mas escolha o seu material, se responsabilize pelas suas escolhas, né? E o que nós podemos perceber também, Antônio, ainda em Sobral, é que o professor que tem autonomia, ele não acha ruim receber material estruturado, porque ele pega as facilidades que o material estruturado pode representar para ele e trabalha em cima daquele material, usando sua criatividade, adaptando a condição de cada turma, a resposta de cada turma. Isso foi muito interessante. Eu conversei muito com professores e o que nós vimos é o seguinte: existem basicamente três tipos de reação ao material. Aquele que diz, eu me recuso a usar um material estruturado. Aquele que diz assim, eu vou usar o material estruturado e vou seguir estritamente o que o material propõe e não farei mais nada além disso. E aquele que diz assim, oba, tenho mais material para trabalhar, tá? E que usa o material estruturado, aquilo facilita a sua rotina e ele passa a dispor, inclusive, de mais tempo para criar, para improvisar em cima de um material que dá bases de organização da sua rotina. E o que nós vimos é que os melhores resultados são os dos terceiros, sabe? Aquele professor que submissamente aceita o material e só faz o que o material manda, isso não funciona bem. Então, eu diria o seguinte, que a gente tem que encontrar exatamente a medida certa entre responsabilidade e liberdade, a medida certa entre estrutura e criatividade, a medida certa entre rotina e improvisação, sabe? E isso o professor sabe que é benéfico. O que não pode existir é essa falta essa anomia em que não faz a menor diferença o professor ensinar ou não. Nós precisamos acabar com isso no Brasil. Professor,
A experiência, o senhor citou várias vezes Sobral, a cidade da qual o senhor foi secretário de Educação, que inspirou o modelo cearense, que por sua vez inspirou o modelo brasileiro. Olhando para o modelo brasileiro, essa proposta da presidente Dilma, o que o senhor acha, no que ela acerta, já que ela é inspirada no Ceará, mas o senhor tem algum receio de algo que possa dar errado? A gente se sente honrado e se sente realizado de ver a questão da garantia da alfabetização das crianças brasileiras pautada em nível nacional pelo Ministério da Educação e pela Presidência da República. Essa é uma questão importante e que bom que ela entrou na pauta nacional. Tá? Eu acho que, vendo as coisas da ótica do Ministério da Educação, da ótica de Brasília, eu entendo que eles precisam construir um modelo básico para o Brasil inteiro. Mas eu acho que é muito importante que o PNAEC, né, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, tenha também a flexibilidade necessária para considerar o contexto de cada lugar. Né? O desafio de alfabetizar crianças até 8 anos de idade, como é a proposta do PNAEC, ele é muito diferente numa cidade do interior de Santa Catarina, numa metrópole como São Paulo e num município do interior do Nordeste. Ele tem especificidades para as quais um modelito único não dá conta, sabe? Então é preciso que, junto a esse modelo, exista espaço suficiente para adaptação à necessidade de cada lugar. E a outra coisa que eu acho muito importante, que sei que o Ministério está vendo isso e pretendendo construir soluções para isso, é que também a medida de resultados precisa ser feita e precisa ser publicizada, porque só assim prefeitos, secretários municipais e professores sentirão, vamos dizer assim, a responsabilidade maior de garantir a efetividade do programa. Professor, agora nesse contexto em que o Brasil discute se devemos gastar mais e como gastar na educação, a experiência de Sobral e também do Ceará tem sido muito usada para dizer que, olha, é possível fazer mais com os recursos atuais. Mas eu pergunto ao senhor, que teve a experiência de Sobral e agora está com a experiência na Secretaria de Educação do Ceará. É possível, é suficiente, com os recursos atuais, fazer essa guinada, essa virada de qualidade que a gente espera? Essas duas questões, elas não são mutuamente excludentes, sabe? É possível e necessário fazer mais com os recursos disponíveis. E Sobral e o Ceará estão se mostrando isso, tá? É possível e necessário fazer mais com os recursos que temos. Agora, daí concluir que não precisamos de mais recursos, aí já é uma extrapolação. É claro que nós precisamos de mais recursos no financiamento da educação pública brasileira. Né? Por quê? Porque nós temos uma das menores jornadas escolares do mundo, porque nós temos escolas que são ainda muito pobres de instalações, são muito pobres materialmente. Nós precisamos de escolas que tenham ginásio coberto, que tenha um auditório bom, multifuncional, que sirva para palestras, para teatro, para shows. Nós precisamos de escolas com refeitórios, nós precisamos de escolas com bons banheiros para banho das pessoas que quiserem ter o conforto de um banho. Né? Então, as nossas escolas são ainda muito pobres em relação ao que uma criança que passa pelo menos 4 horas, quando não mais, merece em termos de conforto. E da mesma forma para o professor. O professor também merece muito mais conforto, merece muito melhores condições. Então, e nesse sentido, nós precisamos, inclusive, construir mais escolas, para que nós possamos ter jornadas maiores para todos os brasileiros. Tá? Também precisamos melhorar os salários dos professores. Isso não se coloca em questão. Tá? O que eu coloco em questão é o seguinte, é que o nosso atual nível de condições de trabalho não pode servir como desculpa, como justificativa para a gente não fazer o máximo possível para garantir a cada criança a aprendizagem que é um direito dela
ter. Como é que foi essa experiência do Ceará em tentar alfabetizar as crianças na idade certa, aos 7 anos, se eu não me engano, né? O que fizemos em termos de Estado? O PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, é uma estratégia de cooperação com municípios. 99% da matrícula de escola pública de 1º a 5º ano no Ceará está concentrada nas redes municipais dos 184 municípios do Estado. Então, a rigor, o governo estadual poderia dizer, bom, deixa os municípios cuidarem de si e vamos cuidar da nossa parte. Mas a gente tem muita clareza que é no início da escolarização que as coisas têm que começar certas. Então, não é porque o Estado não tem mais alunos de 1º a 5º que ele não é responsável. Ele é responsável, sim. E é muito inteligente apoiar os municípios a fazerem bem feito sua tarefa, porque depois esse aluno chegará para a rede estadual, para o ensino médio, melhor preparado. E então nós estruturamos esse programa em 5 eixos de cooperação, que o primeiro deles é óbvio, é a alfabetização até os 7 anos. O segundo é avaliação externa dos resultados. O terceiro é a formação dos professores. O quarto é a literatura infantil e a formação dos leitores. E o quinto é o apoio para a melhoria da pré-escola. Tá? Então, nesse sentido, nós cooperamos com os municípios tanto financeiramente, porque o Estado garante para cada município todo o material didático para alunos e professores do 1º e do 2º ano, né? Então, são em torno de 250 mil alunos que recebem seus livros, suas folhas para riscar, para desenhar, para pintar, né? E em torno de 25 mil professores. Tá? Além disso, a gente presta cooperação com equipes municipais que acompanham o trabalho de cada município, né? A gente oferece soluções de gestão da rede, de acompanhamento, de monitoramento, oferece instrumentos de gerência para as secretarias municipais, que elas têm o direito de dizer se querem ou não querem, né? Você precisa encontrar um sistema de incentivos que diga, né, cuja mensagem desse sistema, desses sinais, seja é bom, vale a pena, é vantajoso participar da proposta que estão me oferecendo, né? Então, justamente por isso, quando a gente oferece o material didático de todos os alunos do 1º e do 2º ano, eu estou oferecendo ao município uma possibilidade de economia para que ele use o recurso que ele iria gastar com isso em outra coisa, né? Quando eu estou oferecendo a participação dos seus professores numa rede de formação, eu estou oferecendo uma oportunidade dos técnicos de secretaria e dos professores aprenderem uns com os outros, né? Então, cada um vai vendo qual é a vantagem ou não de participar nisso. Não é raro hoje que algum prefeito argumente em torno da aprovação da sua gestão municipal em função dos resultados conseguidos em educação. E isso é muito bom, porque você cria uma cultura republicana de levar em conta os resultados dos gestores públicos. Professor Maurício Maia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.